E vou passar a palavra neste momento, para iniciar a sua intervenção, a professora doutora Liliana Segnini, a quem eu disse para ela, tive o prazer de ler inúmeras obras na fase de produção da dissertação de mestrado e continuo lendo bastante, então é uma honra tê-la neste momento participando do Fórum do Trabalho e pela gentileza de aceitar o nosso convite para estar presente nessa noite. Palavra da senhora, Liliana. Isso. Boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade. É sempre um prazer muito grande quando somos convidados a falar num espaço de tamanha relevância como esse. Espero que tenhamos ideias a trocar e, como vocês talvez já saibam, o professor sofre de uma doença profissional que se chama falar demais. Então, eu peço ao Paulo que me corte, me avise em 20 minutos, terminou, para que eu possa deixar espaço para a Sônia e espaço para vocês, porque as nossas falas, nós estamos prevendo que elas aconteçam. Bom, eu havia me preparado para falar com vocês, trazendo o tema da noite, que esse tema, Relações de Gênero no Trabalho. Eu selecionei algumas pesquisas que realizei durante a minha trajetória acadêmica. Eu vou falar, eu só vou anunciar que pesquisas são essas, e, para tanto, eu preciso voltar um pouquinho atrás. Eu, durante muito tempo, pesquisei trabalho bancário. Não que eu tivesse chegado no trabalho bancário, porque um dia acordei e disse, bom, daqui para frente vou pesquisar trabalho bancário. Não foi isso. Comecei a minha vida de pesquisadora, trabalhando com a passagem do trabalho, fazendo pesquisa aqui em Jundiaí. Foi uma coisa até bastante interessante para mim hoje vir a Jundiaí depois de tantos anos, porque a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre foi o tema proposto pelo meu orientador, que era o professor Maurício Trachtenberg, que infelizmente não está mais com a gente, e ele disse, olha, vamos pensar um espaço de trabalho que pudesse fornecer indícios de como se deu essa passagem. E foi assim que encontrei a ferrovia, e foi assim que eu encontrei a imigração, sobretudo de italianos nessa região, e foi possível perceber como é que os barões do café aprendiam a ser patrões de trabalhadores livres, pouco a pouco. Ainda há alguns instantes eu estava comentando que haviam estratégias naquele instante, hoje impensáveis para nós, como, por exemplo, pendurar um imigrante italiano de ponta cabeça na estrada de ferro, ali na estação, para chamar a atenção dele e mostrar para todo mundo que ele tinha feito alguma coisa errada. É que eles vinham de uma tradição de escravidão, né? E estavam aprendendo também a ser patrões de trabalhadores livres. Então, as formas de poder nas relações de trabalho no final do século XIX, início do XX, foi meu início de pesquisadora, e, por isso, aqui em Jundiaí, que era um campo fértil de pesquisa. Essa pergunta foi reelaborada no meu doutorado para o período militar, quer dizer, de 1964 a 1985, como se davam as relações de poder nas relações de trabalho, num período em que os sindicatos estavam sob controle, e foi
buscando uma instituição que tivesse a representatividade das ferrovias no final do do século XIX, é que algumas perguntas foram feitas, como, por exemplo, qual foi o setor da economia que mais cresceu, significativo desse tempo, e a resposta é o setor financeiro. E, dentro do setor financeiro, qual foi o banco que apresentou os maiores índices de crescimento. E foi assim que a minha pesquisa foi desenvolvida no Bradesco, mais especificamente na Cidade de Deus, e que deu origem a um livro que se chama Liturgia do Poder, Trabalho e Disciplina. Mas, até aí, eu não enxergava a mulher, não existia. Eu só trabalhava com a perspectiva da classe social. E, se alguém me dissesse que eu deveria olhar de forma mais atenta, considerando as relações de gênero entre homens e mulheres, eu responderia: isso é coisa de feminista, não tem relevância, importante é a classe, essa questão de homens e mulheres não é de menor importância. Pouco a pouco, pesquisando o trabalho bancário, era impossível não perceber que, no período, na década de 80, a partir do momento que a expansão das inovações tecnológicas se davam no trabalho bancário, que ampliavam o número de postos de trabalho, havia concomitante um processo de feminização no trabalho bancário. Então, quando eu terminei a pesquisa sobre as relações de poder, tomando o Bradesco como um estudo de caso para iluminar um contexto mais amplo, eu passei a desenvolver essa pesquisa que, aliás, eu trouxe para passar para vocês. Eu trouxe duas, para que uma fique aqui para vocês. Deixa eu só ver se não tem nenhuma dedicatória aqui dentro. Não, né? Então, pode passar para vocês e aí fica aqui na biblioteca, tá bom? E foi numa pesquisa que desenvolvi dentro do Banespa, que era um banco que se preparava para um processo de privatização que veio se dar a posteriori, que eu tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa que, pela primeira vez, considerava a articulação entre classe e gênero, mas ainda eu era devedora em relação a uma terceira articulação que só hoje estou aprendendo a fazer, que é classe, gênero e etnia. E justifico. Para analisar relações de trabalho, torna-se muito frágil a argumentação se nós olharmos única e exclusivamente para a classe social, sem considerar a separação entre homens e mulheres, e esta separação, esse princípio de separação se faz acompanhar de um princípio de hierarquização. O trabalho de mulheres tende a valer menos do que o trabalho de homens. E a gente pode tomar como referência até os dados do IBGE, da PNAD-IBGE, onde, se tomarmos como referência um salário de R$ 1.000 para homens, nós vamos encontrar um salário de R$ 800 para as mulheres e nós vamos encontrar um salário de R$ 700 para homens negros. E, para as mulheres negras, um salário ainda mais abaixo.
O exemplo que eu dei não foi tão feliz, porque eu vou chegar abaixo do salário mínimo e estou falando do salário de salários que são oficiais, né? Mas o que eu queria só que vocês registrassem é que, no campo do salário, essa diferenciação existe e ela é bastante significativa. Então, hoje, o esforço tem sido maior e as análises que fiz anteriormente foram gradativamente incorporando classe e gênero, e que, no presente, eu tenho trabalhado com o universo de raça, etnia, cor, aí depende do referencial. Bom, Obrigado. Eu trouxe 4 pesquisas, mas eu não vou falar sobre todas elas. Mulheres no trabalho bancário foi a primeira. Depois, eu fiz uma pesquisa sobre os planos de demissão voluntária vividos, e o subtítulo, inclusive, é bastante revelador do que eu encontrei, é do sonho de liberdade à vivência do desemprego e do trabalho precário, que eu também fiz em bancos públicos, onde as pessoas haviam entrado para uma carreira de toda uma vida e que, de repente, foram pressionadas a aderir a planos de demissão voluntária. Ainda hoje, na Unicamp, participei pela manhã de uma banca de tese muito competente sobre a General Motors no Brasil e os planos de demissão voluntária feitos para todos os seus funcionários, mas, sobretudo, para aqueles que adoecem no trabalho. E esses planos de demissão voluntária foi uma das respostas a um processo muito elevado de adoecimento no trabalho em função das mudanças que foram ocorrendo. Eu só quero registrar, porque acho que é uma tese que vale a pena vocês saberem que existe. Bom, posteriormente, depois que eu fiz esse trabalho com os planos de demissão voluntária, eu novamente voltei a trabalhar com mulheres, mães desempregadas, e entendi que, nessas contradições de uma condição social, nas quais estavam inscritas essas mulheres, participantes de uma pesquisa que era bem mais ampla. Era uma equipe de pesquisa que olhava o desemprego, o tema é desemprego, Brasil, França, Japão, e dentro de cada país foram selecionadas algumas categorias de trabalhadores fortemente atingidos pelo desemprego. A mim coube trabalhar com as mulheres, mães, que, tendo deixado o mercado de trabalho para criar os seus filhos, tentavam voltar e não conseguiam. A primeira vez que me propuseram esse segmento, este grupo de mulheres, a minha primeira reação foi: essa mulher não existe no Brasil. Por quê? Nós temos ainda a possibilidade, dependendo da classe social, aí a importância da classe social, nós temos a possibilidade de contratar alguém para ficar com os nossos filhos, e nós não precisamos interromper as nossas carreiras profissionais. E não foi isso que eu encontrei. Nós fizemos um sorteio aleatório na cidade de São Paulo, dentro dos dados do SEAD-DIESE, do Departamento Intersindical, e as mulheres que foram sorteadas, quando entrevistadas, elas contavam que haviam deixado de trabalhar
para cuidar dos seus filhos e que tentavam voltar para o mercado de trabalho e não conseguiam. Então, essa pesquisa foi a terceira que fiz, trabalhando com mulheres na perspectiva do trabalho. E a última, que é uma pesquisa que eu comecei e nela estou até hoje, comecei muito estimulada pelo próprio Ministério do Trabalho. Foi um convite que o Ministério do Trabalho fez à Unicamp, que nós participássemos da redescrição da classificação brasileira de ocupações. E essa era uma exigência da Organização Internacional do Trabalho, a todos os seus países membros, atualizar a descrição das ocupações. E foi aí que, tendo sido responsável por toda a área de ensino, de arte e espetáculo, ciências jurídicas, porque os outros grupos ficaram para outras universidades, eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com arte e espetáculo. E foi assim que eu percebi que artista trabalha. Até então, desculpa a ignorância, e nós estamos falando de 2002, eu já era, há quase 30 anos, pesquisadora em sociologia do trabalho, mas eu não tinha conhecimento nenhum do conteúdo do trabalho artístico, do que significa ser artista e, sobretudo, as relações de gênero étnicas no universo do mundo do trabalho artístico. De lá para cá, várias foram as oportunidades que tivemos para dar continuidade a esse projeto que começa com o Ministério do Trabalho, se transforma numa planilhinha assim, bem pobre em termos de informação, face à riqueza do debate estabelecido nos 3 dias que ficávamos com 15 atores, por exemplo, numa sala onde esses 15 atores discutiam o que faziam e como faziam. Aí, quando a gente se deu conta de que era muito rico o material que tínhamos com produtores de cinema, rádio, teatro, televisão, diretores, mesmo os veículos, artes cênicas, músicos e bailarinos, nós fomos percebendo que nós tínhamos um material ali muito rico, aí fizemos um projeto para a FAPESP e começamos a pesquisa. Como estávamos inscritos num acordo que possibilitava a comparação com a França, e uma das estratégias para nós nos percebermos é tentar compreender o outro. Então, nós fizemos uma análise comparativa Brasil-França. Bom, todo esse universo de pesquisa, que informação nos traz a propósito do trabalho feminino, que é o tema de debate hoje, né? Para dizer para vocês o que eu passo a dizer agora, eu só quero colocar que nós sempre tivemos uma preocupação com as estatísticas nacionais, então, IBGE, estatísticas do Ministério do Trabalho, o censo do MEC, SEAD e DIESE. Sempre tivemos preocupação com políticas públicas, quais são os direitos trabalhistas em relação a cada um desses campos, formação profissional, financiamento, da mesma forma que sempre fizemos entrevistas de longa duração com os trabalhadores. Observação do conteúdo do trabalho, cadernos de campo, que aí é uma característica de uma metodologia mais etnográfica. E também sempre trabalhamos com imagens. Bom,
o que não sei se teria interesse para vocês, mas eu me sinto levada também a informar que nós sempre trabalhamos considerando a condição do mercado de trabalho tal como ele foi regulamentado a partir da expansão da condição salarial. Não significa que todo mundo esteja empregado e recebendo salário, mas nós nomeamos condição salarial a partir do instante que você tem uma população que deixa de ser simplesmente população para poder ser uma população em idade ativa, uma população economicamente ativa, quer dizer, ela vai tendo uma classificação que regulamenta o mercado de trabalho. Dentro da população economicamente ativa, nós temos os ocupados, empregados, e por ocupados entendemos os empregados e aqueles que procuram emprego, não é? Então, os desempregados estão dentro do universo dos ocupados e que foram, pouco a pouco, construindo a regulamentação dessas relações de trabalho, foi, pouco a pouco, construindo algumas proteções ao emprego e ao desemprego. Então, é dentro desse universo, o universo do século XX, que a gente desenvolveu todas essas pesquisas e que continua as desenvolvendo. Então, agora eu vou partir para os resultados de pesquisas selecionados que enviesam todas essas pesquisas no que se refere à questão do trabalho feminino, das relações de gênero, do trabalho da mulher. Desde essa primeira pesquisa até todas essas outras que eu citei e que estão aqui também para circular, só que isso eu não posso deixar, porque eu só tenho esse exemplar de cada um deles. Então, eu posso pedir para circular, mas eu preciso delas de volta. Aliás, essa aqui foi publicada com apoio da SOFT. Eu chamaria a atenção de vocês de algo que permanece, quer seja no Brasil, quer seja nos países vinculados à Organização Internacional do Trabalho, quer seja nas pesquisas de cunho estatístico ou nas entrevistas de longa duração, que é a divisão sexual do trabalho. Existem trabalhos que são predominantemente femininos, mesmo que a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha crescido de forma significativa. Da forma que nós vamos encontrar que existem trabalhos de homens. Nesse processo de separação, nós vamos encontrar uma desigualdade justificada frequentemente pela relação entre trabalho doméstico e o trabalho assalariado. O trabalho doméstico, quer seja entre os músicos da orquestra, quer seja entre os bancários, quer seja entre as mulheres desempregadas ou aquelas que aderiram ao PDV, é sempre uma justificativa que surge como sendo legítima, não estou dizendo que é, no discurso surge como legítima para justificar as dificuldades que as mulheres encontram para ascender na hierarquia dos trabalhos, da mesma forma que elas têm a dificuldade para ascender na hierarquia
dos próprios sindicatos. A pesquisa que fiz sobre mulheres no trabalho bancário, eu até fiz um DVD a propósito dessa pesquisa, que está aqui, e que eu, infelizmente, também não posso deixar, mas se quiser fazer cópia, pode, porque eu só tenho esse, mostra que as mesmas estratégias que as mulheres usavam para chegar num patamar mínimo de inserção na carreira, que é produzir muito mais do que os homens, porque se permanecer produzindo igual ao homem, elas ficam onde estão e são eles que vão para frente. Essas mesmas estratégias, as sindicalistas dos sindicatos bancários de São Paulo, que na época era um sindicato cutista, petista, de esquerda, etc., que as diretoras do sindicato também nos contavam, também nos relatavam. E está aí, nesse DVD. Então, está encerrando, né? Tá certo. Eu gostaria de chamar... Tá bom. Gostaria de chamar a atenção de vocês que, quer sejam as mulheres, porque vejam, presta atenção uma coisa, eu nunca trabalhei com categorias com baixo grau de escolaridade, porque os bancários se diferenciam dentro da população economicamente ativa no Brasil pelo grau de escolaridade. Posteriormente, quando eu trabalhei agora que trabalho com músicos, quer seja músicos de orquestra, quer seja no Teatro Municipal de São Paulo, quer seja na Ópera de Paris ou os músicos de música popular brasileira, nós vamos encontrar uma categoria muito mais masculina do que os bancários. 50% dos bancários são mulheres. 80% dos músicos são homens no Brasil. Não é um número desprezível. E, se comparado com a França, que tem um conservatório em cada bairro e que a formação do músico se dá de uma forma capilar, quer dizer, e que você vai encontrando nas orquestras o mesmo índice que você encontra de participação das mulheres, que se encontra em São Paulo nas orquestras, que é 25%, é o máximo. E como é que elas entraram nas orquestras? Elas entraram a partir do instante que essas orquestras foram selecionando músicos por meio de biombo. Então, quando os músicos passaram a tocar atrás do biombo, é que houve chance de 25% das orquestras se feminizarem e se feminizarem nos mesmos instrumentos, que é corda, esse instrumento de corda. Não há mulher em instrumento de sopro e não há mulher em percussão. Eu só, para encerrar, porque eu não quero ultrapassar meu tempo, eu gostaria de fazer uma síntese. Estamos, é verdade, em 2014, as mulheres já avançaram muito. Eu não sou minha bisavó, nem minha avó. Talvez me aproxime da minha mãe, que era uma mulher muito para frente do seu tempo. Mas nós temos que reconhecer que há uma mudança no papel das mulheres, elas estão avançando, e acho que isto é uma condição de libertação para os homens muito grande, porque a cada mulher que dá um passo em direção à igualdade, em termos de condições de trabalho, em relação ao homem, é um homem que adquire o direito de ser frágil, o direito de chorar, o direito, enfim, um direito que espero que também tenham a possibilidade de exercer.
Sei que as feministas não gostam muito que eu falo assim, mas eu penso desse jeito. Não vou escamotear, não vou pintar de outra cor. Então, eu acho que é isso e deixo o resto para o debate. Muito obrigada.